Nesse vídeo, mostraremos como utilizar um framework para ajudar na estruturação e execução de testes de unidade. Diferentes ferramentas podem ser utilizadas para criarmos os chamados testes automatizados. A ideia aqui é ter um conjunto de testes que conseguem ser executados de maneira rápida e muitas vezes, inclusive de maneira automática por outras ferramentas. Considerando que temos um bom conjunto de testes, após qualquer modificação no código, o recomendado é rodar esses testes e verificar rapidamente se algum novo problema apareceu. Assim, não precisamos nós mesmos ficar testando todo o código à procura de falhas e que muitas vezes podem passar despercebidas. Aqui, nós vamos utilizar o framework chamado DocTest. Ele apresenta algumas características bem interessantes para o nosso caso, pois é bem leve e precisamos apenas incluir um header no nosso código. Existem várias outras opções, mas de maneira geral, todas vão possuir basicamente o mesmo modo de operação. Similar ao que vimos na parte de programação defensiva e tratamento de exceções, os frameworks de testes também irão funcionar baseados em asserções, ou seja, condições específicas que serão verificadas. No DocTest, nós podemos categorizar essas asserções em 3 níveis de severidade, e cada nível tem um comportamento específico caso a asserção não seja validada. Você pode ler mais sobre isso no link abaixo. E nós vamos basicamente utilizar o nível check. O framework também irá prover alguns métodos auxiliares para usarmos em nossos testes. E destaco aqui os 2 mais básicos. O check, que apenas verifica se uma expressão booleana é verdadeira. E o check throw s, que verifica se um determinado método ou expressão lançou uma certa exceção de um tipo específico. O objetivo dessas funções é justamente marcar se o método de teste passou ou não, ou seja, se a condição esperada foi atendida ou não. Nós vamos criar nossos testes basicamente em 2 etapas. Primeiro, geralmente vamos criar um arquivo de teste para cada classe ou módulo específico. Isso irá permitir uma melhor organização do código. Depois, vamos criar os diferentes métodos de teste, sendo que cada método representa um caso de teste específico. Para isso, definimos o cenário para o teste, ou seja, as possíveis entradas e saídas esperadas. Em seguida, executamos os nossos testes, que irão chamar os trechos de códigos sendo validados. Por fim, verificamos a saída usando algum dos métodos auxiliares. Vamos ver isso de maneira mais prática usando um exemplo. Aqui, temos um código bem simples de um método para calcular o fatorial de um número. Ele está separado em um arquivo HPP e um arquivo .cpp. E como representa um módulo individual, podemos compilar com a flag "-c". Mas será que esse método está correto? Vamos fazer uns testes para verificar. Primeiramente, nós vamos criar um outro arquivo apenas para os nossos testes. Inicialmente, chamo a atenção para os includes que são necessários. Ou seja, precisamos incluir o header do framework e também precisamos definir uma flag especial. Essa flag serve apenas para informar que o framework deve criar um método main para esse arquivo específico, de forma que ele seja executável. Você pode ter vários arquivos de testes, porém essa flag só deve ser definida uma única vez. Recomendo olhar a documentação caso queira entender um pouco mais a fundo. Além disso, também precisamos incluir o header do código específico que queremos testar. Depois, vamos criar nossos casos de teste
e adicionar as hipóteses que estamos verificando. O recomendado é tentar verificar uma única hipótese por teste, mas aqui estou colocando várias apenas para deixar o código mais sucinto. Por fim, podemos compilar o código e executar. Vamos verificar mais detalhadamente o nosso código. Nesse caso, nós estamos definindo dois casos de teste, em que nós podemos dar um nome qualquer só para facilitar a organização. Dentro de cada um desses casos de teste, eu coloquei diferentes hipóteses. Então, nesse primeiro caso, que eu estou chamando de casos base, simplesmente eu verifiquei duas hipóteses bem simples, que o fatorial de 1 é 1, que o fatorial de 2 é 2. E já no segundo caso de teste, eu testei outros exemplos mais gerais, com diferentes entradas e diferentes saídas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a compilação do arquivo que contém o nosso método que vai ser testado. Novamente, nós estamos utilizando a flag "-c", porque não será feita a ligação nesse momento. É como se fosse um módulo independente. Após essa compilação, se nós formos verificar, é gerado o nosso arquivo .o. Além disso, chamo a atenção que o header do doctest ele está junto na mesma pasta com todos os demais arquivos nesse nosso exemplo aqui. Em seguida, podemos compilar o nosso arquivo de teste. Nós vamos passar também o módulo que foi compilado anteriormente para que seja feita a ligação e definir o nome do arquivo de saída, que nesse caso pode ser o mesmo. Esse arquivo ele vai ser um executável, justamente porque a gente definiu essa flag do doctest. Fazendo a compilação, em seguida podemos então chamar o nosso executável. E nós temos aqui então a saída do nosso teste. O que ele informa para a gente? Então ele fala que nós temos dois casos de teste, realmente, e que nós tínhamos 5 asserções. Também, 2 asserções no caso base e 3 asserções nos casos gerais. Dos meus casos de teste, todos passaram. E das minhas asserções, da mesma forma. Então, o status é de sucesso porque tudo foi validado. Mas digamos que eu tivesse feito uma verificação de uma hipótese que é inválida. Por exemplo, fatorial de 1, eu sei que é 1. Mas e se eu estivesse esperando que ele fosse igual a 2? O que aconteceria? Vamos compilar novamente o nosso arquivo de testes e podemos fazer a execução mais uma vez. Então, nesse caso, é fácil de identificar que ocorreu algum problema. Ou seja, os meus casos de teste, que continuam sendo 2, apenas um passou e um teve uma falha. De maneira semelhante, eu tinha 5 asserções, 4 passaram e uma falhou. O status do teste é de falha. E além disso, ele mostra aqui exatamente qual que foi a asserção que falhou. Ou seja, foi esse caso aqui, que era o check do fatorial de 1, que eu falei que a hipótese era que ia retornar 2. Isso não foi validado, por quê? Foi feita uma validação de 1 igual a 2, que não era o que a gente queria. Mas fazendo uma breve análise desses testes, você acha que eles são bons? Eu diria que não, mas vamos verificar o porquê. Como vimos, todos os nossos testes passam para os casos básicos que nós implementamos, ou seja, as hipóteses são validadas. Mas as hipóteses estão realmente testando o nosso método? Um caso fundamental e que não foi testado, por exemplo, é tentar calcular o fatorial de 0. Além disso, como falamos anteriormente, também é importante verificar situações mais adversas. Por exemplo, quais casos excepcionais poderíamos considerar? O mais básico seria tentar passar um número negativo. Nesse caso, um conjunto de testes um pouco mais completo seria esse. E se eu simplesmente tentar executar os testes agora, o que vai acontecer? Teríamos problemas por causa da implementação atual do nosso código. Ou seja, precisamos corrigir o código para o primeiro teste, que retorna um valor inválido, e também criar uma nova exceção.
Considerando então o nosso código original, ao fazer a execução dos nossos testes, apenas um caso de teste passaria completamente. Ou seja, teve as suas hipóteses validadas. Já os outros dois casos de testes apresentariam falhas exatamente por causa das novas validações que introduzimos. Assim, é possível ver inclusive que os testes podem servir de guia de onde precisamos arrumar o código ou introduzir novos comportamentos esperados. Também podemos usar algumas ferramentas para nos ajudar a avaliar a cobertura de código alcançada pelos nossos testes. O objetivo é justamente tentar identificar rapidamente trechos que não estão sendo verificados e que talvez possam ter algum problema. Aqui, vamos ver um exemplo bem simples utilizando a ferramenta gcov-r, que serve como um gerenciador para o uso do utilitário gcov. Utilitário esse que também é comumente usado com outras ferramentas, por exemplo, a lcov. Deixo abaixo algumas referências sobre essas diferentes ferramentas. Aqui temos um breve guia com os passos para a geração do relatório de cobertura. O primeiro passo consiste em compilar os códigos que serão avaliados com a opção --coverage e que, como resultado, irá gerar arquivos específicos com informações extras sobre o código. Vamos utilizar o mesmo exemplo anterior, que considera um método para o cálculo do fatorial. Nesse caso, precisamos compilar tanto o módulo com a função que será testada, como o arquivo com os testes. Em seguida, basta executar o programa, como fizemos anteriormente, o que irá gerar alguns arquivos com as informações de cobertura. Por fim, podemos rodar a ferramenta gcov-r para formatar esses arquivos em um relatório bem mais fácil de analisar. Você pode usar a ferramenta de diferentes formas e deixo o link abaixo para o manual com instruções mais detalhadas. Aqui você vê o resultado simples, por exemplo, sem executar a opção de gerar um relatório em HTML, simplesmente rodando gcov-r. Como é possível ver nesse caso, no nosso arquivo fatorial.cpp, nós temos 7 linhas, das quais 6 foram executadas, que representa uma cobertura de aproximadamente 85% do código. Ou seja, teve apenas uma linha que ela não foi executada. Já o relatório HTML facilita bastante, principalmente se tivermos códigos muito grandes e complexos. Verificando aqui então o resultado em HTML, que é basicamente uma representação mais visual do mesmo relatório que vimos anteriormente, nós temos aqui o mesmo resultado, em que o arquivo fatorial.cpp ele está tendo cerca de 85% de cobertura. E se a gente acessar o relatório específico desse arquivo, a gente vai ver que o problema é exatamente uma linha responsável por lançar a exceção. E nesse caso aqui, ela não está sendo lançada porque a gente está executando o teste sem aquele caso de teste que verifica o lançamento da exceção. Então fica como um exercício para você fazer exatamente esses diferentes testes, verificando a cobertura e verificando os diferentes cenários que podem ser avaliados. Por fim, uma questão importante a ser considerada é como organizar os testes junto com o código. Além disso, deve ser possível rodar os testes de maneira independente. Mas como fazer isso? A maneira mais simples é ter diferentes arquivos mains, cada um responsável por rodar partes específicas do código. Entretanto, o compilador não aceita quando tentamos informar diferentes arquivos com funções main. Então, como podemos resolver? O primeiro passo é modularizar corretamente o nosso código, separando em locais diferentes cada trecho com responsabilidades diferentes. Em seguida, podemos fazer uso do Makefile para nos ajudar nessa compilação modular,
considerando o uso de múltiplos targets. Aqui temos uma representação geral de uma possível organização do código. Como vimos anteriormente, a principal sugestão é organizar em diferentes diretórios, separando os módulos principais dos códigos de teste e de possíveis outras bibliotecas que precisamos, por exemplo, a doctest. Nesse vídeo, vimos como utilizar duas ferramentas para facilitar a geração, execução e análise de testes de unidade. Além disso, elas também permitem que os testes já sejam criados pelo próprio desenvolvedor durante a implementação, o que ajuda em um melhor entendimento do código como um todo. Por fim, tendo esse conjunto de testes automatizados, o recomendado é que eles sejam executados sempre que alterações forem feitas no código. Assim, é possível identificar e corrigir mais rapidamente problemas causados por essas alterações.